Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem A Obra-Prima, uma grande mensagem pregada pelo profeta, para mostrar o grande plano de restauração da igreja, de acordo com a visão que teve o profeta, baseado nas Escrituras. Vamos lembrar que Mombrana profetizou de que a terceira Eva não cairia, baseado no livro de Efésios. Deus teria uma igreja santa e irrepreensível diante dele em caridade, e que ele nos predestinou para ser uma igreja sem mancha, sem mácula, totalmente identificada pela palavra, totalmente feita pelo poder da palavra falada, moldada na imagem perfeita que é Jesus Cristo. Então ele pregou uma mensagem intitulada Restauração da Árvore Noiva, para falar sobre esse tema. Depois ele pregou a mensagem Obra-Prima. Todas essas mensagens estão revelando o que estava na parte de trás da mente dele, o grande plano de Deus em levantar essa sua obra-prima, que foi o homem. Todos nós sabemos que o homem caiu lá em Gênesis através da incredulidade na palavra. Veja, mas Deus não deixou a sua obra-prima caída, ele a levantou, e ele começou a restauração através de Abraão. Veja, porque toda obra-prima tem que ter uma base, e essa base tem que ter 4 lados. Então ele começa com Abraão, fé, logo ele traz Isaac, amor, logo ele traz Jacó, graça, e por último a perfeição, que foi José. Então o corpo de trabalho foram os profetas, porque cada profeta foi a palavra falada, manifestada, eles eram epístolas escritas e lidas. Logo veio João Batista, maior de todos os profetas, até que veio a cabeça, Cristo, a palavra totalmente manifestada, e ali estava Deus, Emanuel, ali estava a perfeição, ali estava o Criador do universo, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Então, no Calvário, então, essa imagem perfeita que estava falando agora no lugar do Pai, porque disse Jesus, o Pai que mora em mim faz as obras, disse o Senhor no Monte da Transfiguração, esse é meu Filho amado em quem tenho prazer de habitar. Veja, a ele ouvir, ali estava a manifestação daquele Deus que disse Isaías, o Deus forte, o Pai da eternidade. Então no Calvário essa obra-prima foi ferida, a exemplo do que citou o profeta, quando Michelangelo feriu a estátua de Moisés e tirou um pedaço da sua coxa, e ele em êxtase disse, agora fala. Então a exemplo dessa grande obra-prima, veja, Jesus Cristo também foi ferido no Calvário, porém com uma grande diferença. Quando ele foi ferido, a razão pela qual o segundo Adão foi ferido no Calvário, Deus tinha uma razão para isso, era para tirar de dentro do segundo Adão a sua companheira, a sua igreja. Esse é um grande plano predestinado. As 7 eras da igreja é um dos grandes mistérios dentro da Bíblia. Veja, então Deus tira para fora a sua verdadeira companheira, que ele tinha dentro dele mesmo, desde antes da fundação do mundo, eleita, porque toda mulher é uma escolha do seu marido. Então a verdadeira igreja ela é eleita. Se um homem tem direito de escolher sua companheira, muito mais Deus, que tem direito de escolher a sua igreja. Então essa igreja, veja, sendo levantada, chega à perfeição no livro de Atos dos Apóstolos. Mas veja, ela cai em Niceia. Veja, a exemplo da semente, isso é um grande mistério. Veja, a semente teve que cair no solo e também morrer. E aqui entra vamos dizer assim, um paradoxo da criação, que para que a vida possa brotar, a semente tem que morrer. É algo incrível. Mas para que haja o novo, o velho tem que morrer. Então veja, ela passa por todos os invernos da vida, até chegar na era de Tiatira, frio inverno, mas havia uma profecia, eu restaurarei, disse o Senhor em Joel capítulo 2, ele levantaria a sua imagem outra vez sobre a terra, porque a igreja
ela é a verdadeira obra-prima de Deus nesse tempo presente. Então, em Zacarias capítulo 3, nós sabemos que Zacarias foi um grande profeta. Ele profetizou a primeira vinda, profetizou a segunda vinda. Ele disse, inclusive, como é que Jesus entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Ele também falou a respeito da segunda vinda, quando os 7 anjos formariam a peruca branca. Ele falou da luz do entardecer. Ele falou dos judeus recebendo o Messias, os 144 mil. Um grande profeta. Então ele cita em Zacarias capítulo 3, verso 8, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Veja, e sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Aquele dia, diz o Senhor, Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Então, prega o profeta a mensagem obra-prima a respeito dessa grande obra que Deus está fazendo aqui no tempo do fim, levantando, restaurando essa imagem, a imagem perfeita que é a sua igreja. Então ele fala do parágrafo 101, e aí entra uma coisa muito importante, que somente a palavra pode verdadeiramente fazer essa escultura, essa lapidação, porque Deus tem métodos, e um dos seus métodos é a lapidação. Ele também trabalha como oleiro, mas também trabalha como lapidador. Isso é uma coisa muito grande. Nada pode formar a imagem da palavra a não ser a própria palavra. Por isso nós temos então o que a gente chama de a abertura da palavra, porque é a palavra que produz a obra-prima. Assim como somente o diamante pode lapidar o diamante, sendo a igreja predestinada e eleita, sendo ela a expressão de seus pensamentos, sendo ela a própria palavra bruta, eu e você, uma pedra bruta. Deus olha para nós como uma pedra bruta. Porém, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Então você é feito do mesmo material que Jesus foi feito. Ele foi a imagem perfeita da palavra. Capta isso. Isso é muito importante. Veja, somente a palavra pode lapidar a palavra. A Bíblia fala que Jesus Cristo aprendeu a obedecer pelas coisas que padeceu. Quando você vem ao mundo aqui, você vem como uma pedra bruta. Porém, dentro de você existem qualidades, virtudes, características, poderes, que a exemplo do diamante deverão ser lapidados. Oh, como eu amo isso! Ver algo bruto, que não tem aparência nenhuma, parece uma coisa desprezível, um paradoxo, mas na mão de quem sabe trabalhar, na mão de quem tem habilidade, na mão de quem tem as ferramentas, irmão, uma obra-prima será extraída daquela pedra bruta. Veja, o diamante, você é um diamante, e somente o grande diamante, Jesus Cristo, pode produzir outra vez a imagem perfeita da palavra em seu corpo, que é a igreja. Veja, mas não vamos nos esquecer que no princípio, quando ele feriu um lado de Adão, ele tirou algo do seu lado. Agora, o ferimento de Cristo foi por uma causa. Deus está em seu trabalho. Ele nunca será derrotado. Ele nunca perderá uma batalha. Satanás nunca terá uma vitória. Nunca terá êxito. Porque o nosso José, Jesus Cristo, é o filho da prosperidade. E tudo que ele põe a mão, prospera. Essa que é a verdade. Por isso disse Davi a respeito da árvore noiva: as folhas dela não caem, permanece, porque ela está plantada junto a ribeiros. Que sabedoria muito grande. Veja, vou repetir, o ferimento de Cristo foi por uma causa, para que ele, no caso Deus, pudesse tirar dele, no caso Deus, um para ser sua família, a noiva.
o diamante cortado do grande diamante, para que ele tirasse uma noiva. Então, quando a sua obra-prima estivesse perfeita, ele teria então que feri-la para tirar dele, não outro pedaço, não outra criação, mas da mesma criação. É esse o princípio que está em Adão. Quando Deus trouxe Eva, ele a tirou do mesmo material que era Adão. Jesus, o segundo Adão, veja, a sua igreja também é tirada do mesmo material. Ele não tomou outro material, ele tomou a palavra. Sua palavra, seus planos, seu projeto. Veja, meu irmão, não pense muito nisso, mas pense um momento. Se ele tirou de Jesus a criação original para fazer a noiva para ele, veja, ele nunca fez outra criação. Ele tomou uma parte da criação original. Então, se ele era a palavra, o que será a noiva? Uma organização ao redor de um homem? Filosofia estúpida, ignorante de homens? Veja, eles não têm o segredo da vida depois da morte. Só Jesus provou que tinha. Veja, ela tem que ser a palavra original, o Deus vivo da palavra. Por isso, irmão, somente a palavra falada, que é a semente original, pode lapidar, pode talhar, pode trabalhar para trazer a verdadeira imagem outra vez, que é sua igreja predestinada. Apocalipse 19 fala, já sua esposa se aprontou e ela foi vestida de vestes brancas. Está claro a obra-prima, está clara a obra da restauração, está claro a vitória do Evangelho. O sangue derramado na cruz não foi em vão, a palavra falada não foi em vão, os ministérios, o quinto de Efésios está colocado sobre a terra para aperfeiçoar, trabalhar, lapidar esse diamante que é você. Essa palavra bruta, porém, ela trará a imagem de Jesus Cristo. Deus te abençoe, até a próxima. Veja se sua inscrição está ativa aí, manda essa mensagem para quem você ama, deixa um comentário, me agrada muito ler o seu comentário. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.